Descobriu diabetes gestacional? Não se desespere, mãezinha. Eu estou aqui para compartilhar com você a minha experiência e te ajudar. É possível descobrir diabetes gestacional e controlar ela sem ter que aplicar insulina? Sim, é possível você ser saudável, seu bebê ser saudável e o resto da vida de vocês ser saudável sem ter aplicação de insulina e com alguns cuidados básicos. E sabe o que é muito interessante? Você pode ter um tratamento de qualidade mesmo que seja pelo SUS. A única coisa é que, por enquanto, pela pandemia, a gente está sem nutricionistas na maioria dos postos. Então aí você vai ter que recorrer a outros recursos. Você pode achar umas dicas online. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma nutricionista que ela indica várias suplementações maravilhosas para gestação. Então você pode tirar uma base, tá bom? Mas quanto à alimentação, eu vou te dar algumas dicas. E tem um Instagram que é o Sou Já Funcional. Lá tem muita coisa boa, que é tudo super saudável, que diabéticos, gestantes, idosos, crianças, todo mundo pode comer tranquilo. Oi, moçoilas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, eu sou a Led Tirodelli. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a minha experiência com a diabetes gestacional. Como eu descobri, quais foram os meus sintomas, como eu estou controlando e como está sendo a minha vida agora. Quero deixar super claro que essa é apenas a minha experiência. Eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou nutricionista, nutróloga, não tenho nenhuma formação nesta área. São as minhas experiências, ok? Busque sempre a orientação de um profissional qualificado no qual você se sinta segura e confortável. Vamos começar pelos sintomas. A diabetes gestacional, ela basicamente não tem muitos sintomas que a gente possa notar. Então, como foi? Eu já tava sentindo, assim, muita vontade por doces. Eu não sou fã número 1 de doce. Eu gosto, sim, de um docinho de vez em quando, mas não é aquela coisa, preciso de uma sobremesa. Não, eu sou super tranquila. Eu prefiro coisa sem açúcar, inclusive. Mas nas gestações, na do Anthony foi assim, essa é a minha segunda gestação e está sendo assim também. Eu fico uma chocólatra. Eu amo doces, eu amo doce cítrico, eu amo doce amargo, eu amo doce, 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 doce. E eu estive comendo muito doce nessa gestação. E aí a gente passou pela Páscoa. Na Páscoa eu comi bastante chocolate, bastante. E aí o que eu senti de diferente, que eu acredito que já foi o sintoma da diabetes gestacional, foi que o meu corpo ficou todo estranho depois de ter comido muito doce. E nunca ficou assim. Eu sentia como se ele tivesse meio que em 3D, sabe? Não sei se é fácil de entender o que eu quero dizer. Mas eu sentia como se meu corpo estivesse em 3D, ele ficava todo esquisito, assim. Foi a única sensação que eu tive de sintomas da diabetes gestacional. Fora isso, eu não notei, não senti nenhum sintoma propício, assim, próprio da diabetes. Bom, eu descobri a minha diabetes gestacional já no 5º mês, e eu tinha ela desde o 1º mês. Eu descobri essa diabetes depois de 3 consultas, e esses resultados estavam no exame do 1º mês. Eu passei pela enfermagem, a enfermeira pediu o exame. Passei no ginecologista, ele viu os exames, não falou nada. Depois eu passei numa segunda ginecologista, ela viu os exames, não falou nada. Quando eu fui pra terceira ginecologista, foi que ela analisou ali, ela falou, nossa, mas ninguém notou isso aqui? Aí ela grifou e percebeu que a gente estava ali tendo uma pré-diabetes, né? Mas que já era de alto risco por eu ter tido um aborto e pelo meu primeiro filho ter nascido com algumas anomalias, né? Ele nasceu sem 3 dedos na mão, o pé esquerdo dele nasceu torto congênito. Ele nasceu com um soprinho no coração e um machucadinho na cabeça. E durante os ultrassons do Anthony não constava nada e a gestação dele foi perfeita. E na ultrassom do Anthony, a médica disse que ele teria o pé torto. Eu tive a pisada torta, então achei que ele ia ter a pisada torta igual eu, e foi super diferente o caso dele, não tem nada a ver com a pisada torta. Então, por todo o meu histórico, ela me encaminhou para a gestação de alto risco, para a gente avaliar mais de perto. Esse acompanhamento ele é feito lá no HB Saúde, que é um hospital excelente, eu fiquei muito feliz por ser lá. E além de me encaminhar para alto risco, ela me deu sulfato ferroso também, que eu não estava tomando suplemento de sulfato ferroso, eu estava tomando já o Ogestan Plus, que foi o que o primeiro ginecologista me indicou. Só que nesse Ogestan ele não tem ômega. Eu não sabia disso, porque eu pedi a forma manipulada e a forma manipulada vem sem ômega. E que mais? E o sulfato ferroso meu organismo não absorve muito bem. Eu tenho anemia crônica desde da menarca, desde os 12 anos de idade. Então eu já fiz muito tratamento com ferro, com injeção, com birão, várias coisas e não funciona. Minha anemia é outra categoria. Então a médica do postinho me encaminhou para alto risco, me passou o sulfato ferroso e me orientou a eliminar doces e carboidratos da minha refeição, mas não me encaminhou para nenhuma nutricionista, porque não tem nutricionista no posto devido à quarentena, as profissionais de nutrição não estão atendendo. Então, saindo de lá, eu fui, já passei pela primeira avaliação do alto risco, eles já pediram alguns exames, algumas checagens de exames, alguns exames de checagem, já marcou o retorno e eu já passei pela nutricionista também, mas amiga da minha mãe, como as do postinho estão sem.
E ela me deu várias dicas excelentes, passou uma suplementação maravilhosa. Inclusive, eu tô gravando um vídeo de suplementação e vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acompanharem também. E o sulfato ferroso eu não tomei uns 2 dias no máximo, porque eu sabia que meu organismo não absorveria, eu sabia que pra mim não faria efeito. Além dessas 3 coisas, a nutricionista também já pediu o aparelhinho de medir a glicemia. Ele chegou coisa de 1 semana depois do pedido, então eu já comecei a medir, a controlar em casa como tá. E desde que eu saí de lá, eu já mudei minha alimentação. Não sabia muita coisa, mas dentro do que eu sabia, eu já mudei e fui pesquisando aos poucos. Hoje eu tenho uma alimentação bem mais balanceada. Montei até um cardápiozinho pra mim, um guia alimentício, nem um cardápio, um guia de alimentação. E agora eu tomei outras medidas que estão me ajudando muito e estão mantendo a minha diabetes controlada. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi aderir à alimentação no estilo low carb. Não sigo a risca, até porque o low carb significa baixo índice de carboidrato e não zero carboidrato. Então assim, eu não tô zerada de carbo, mas eu elimino o máximo, coloco o mínimo de carboidrato possível em todas as refeições. Não vou falar que todos os dias é assim, tem dia que eu como alguma coisa ou outra, mas é realmente muito raro. É mesmo uma exceção bem básica. Não adoço as coisas. Como eu falei pra vocês, eu já não tinha o hábito de comer muito doce antes da gestação. Então pra mim tá super tranquilo, porque eu já tenho esse paladar. Mas se você não tem esse paladar, você pode pedir orientações de quais adoçantes usar, mas evitar o açúcar. Que são dicas da minha nutricionista que eu achei excelente, que são alimentos que ajudam a combater a diabetes gestacional, sabe? Então, mesmo que a sua alimentação não esteja perfeita, mas se você conseguir ingerir esses alimentos todos os dias, pelo menos um deles, todos os dias, dar uma variada, cada dia ingerir pelo menos um, já ajuda muito. Então, eu consumo aveia, chia, cacau, gergelim, açafrão. E eu faço atividades físicas também de 2 a 3 vezes na semana. Faço bem leve, porque meu bebê já tá posicionado e essa gestação é de alto risco, então tem que tomar cuidado. Mas se eu não fizer os exercícios, pode prejudicar, né? A diabetes pode aumentar. Então faço geralmente um alongamento, uma caminhada, coisas leves assim. Uma dica maravilhosa é que eu carrego sempre o meu kit comigo. Eu tenho uma bolsinha e eu coloco tudo lá e onde eu vou, eu levo ele comigo, então não fico sem medir. Deu 1 hora da alimentação, a orientação é essa, cada diabetes vai ter sua orientação. Então aqui deu 1 hora de alimentação, eu já vou e meço minha glicose, porque eu sempre carrego esse kitzinho comigo por onde eu vou. Essa bolsinha aqui. Então aqui tá o papelzinho, que é a folha que todas as vezes que eu meço, eu anoto aqui. Tem as principais refeições e o jejum. Levo esse álcool gel comigo, esse gel antisséptico, porque às vezes não dá pra lavar a mão, então é importante você higienizar. A canetinha pra escrever, as fitas de medir, a lancetinha de fazer o furo e o aparelho. Tudo isso aqui é cedido pelo SUS, entende? Então não tive gasto com isso daqui. É muito importante você estar sabendo dos seus direitos, né? Se você tem diabetes gestacional, você tem direito aos aparelhos. Consulte como que tá a regulamentação aí na sua cidade, no seu estado. Outra coisa que eles não dão são suplementos, que eu tive que comprar à parte. Mas eu pesquisei bastante para poder comprar os mais em contas. Fiz alguns truquezinhos ali, vou contar para vocês também no vídeo de suplementação. Então eu carrego essa bolsinha comigo para todo canto e não fico sem acompanhar como tá a minha diabetes. E aqui uma dica minha, cada pessoa é de um jeito. A minha nutricionista falou assim, se você quiser comer muito alguma coisa, você realmente quiser muito comer alguma coisa, você não tá se aguentando de vontade, bateu aquele desejo, você adiciona os itens chaves que eu já falei no começo. Que são aveia, chia, canela, gergelim, açafrão, cacau. Preciso muito comer uma coisa, quando eu realmente quero muito comer uma coisa, eu adiciono eles. Mas uma coisa que eu não faço é cair na besteira de comer só um pedacinho. Ai, o bombom, isso aconteceu com bombom. Tinha uma coisa assim de bombom, que foi do meu chá revelação do bebê. E o meu filho tava comendo. E aí eu olhava aquele bombom, ele olhava pra mim, e falava, vou pegar só um pedacinho, só pra provar. Gente, como eu falei, na gestação eu fico muito fã de doce, então não é a mesma coisa de antes, eu não tenho o mesmo controle por doce de antes. Então eu fui, peguei lá, comi um pedacinho, deu que eu comi 3 bombons. 3 bombons pra quem só ia pegar um pedacinho. Então assim, essa história de, eu vou pegar só um pedacinho pra matar a vontade, pra mim não funciona. Então ou eu adiciono ali os nossos ingredientes chaves e como com um pouco menos de peso na consciência, ou eu faço a minha versão low carb, inclusive tem várias receitinhas no Instagram, Sou Já Funcional, que lá eu só falo de saúde, já falava antes da gravidez, agora eu vou abordar mais ainda esse tema. Então eu faço uma das minhas receitinhas, tem bombons, tem milkshake, tem bolo, e aí eu me viro com isso. Bem melhor, é saboroso e ainda é super saudável. Não coloca em risco a vida da minha filha e nem a minha vida.
Lembrando que a diabetes gestacional é uma disfunção do seu organismo, né? Pela placenta, pelos hormônios que libera ali e tal. Então, pode acontecer com qualquer gestante. Existem alguns fatores que aumentam, mas pode acontecer com qualquer gestante. Se você não cuidar dessa diabetes, ela vai permanecer depois do parto. E o pior, seu bebê pode desenvolver a diabetes na fase infantil ou fase adulta. Se você não cuidar da sua alimentação, e se depois que essa criança nascer, você não cuidar da alimentação dela, ele pode sim desenvolver a diabetes na fase infantil ou na fase adulta. Não significa o quê? Que quando ele nascer, você vai cortar totalmente o carboidrato, cortar totalmente o açúcar, porém você não vai exagerar nesses ingredientes. Nenhuma criança é recomendado que você exagere, mas quando você passa pela diabetes gestacional, é importante sim você ter esse cuidado, tá? Porque existem índices de que a probabilidade de desenvolver diabetes na fase infantil e adulta é bem maior quando o bebê passou pela diabetes gestacional na gravidez, né? Quando a mãe passou pela diabetes gestacional. Tem aplicativos ótimos para você acompanhar a sua diabetes também. Assim que eu descobri, eu baixei vários, mas a maioria era em inglês, e uma plataforma meio difícil de mexer. Então eu gosto muito do Samsung Health. Eu acho que ele pode ser baixado em qualquer aplicativo, mas Samsung é certeza. E ele lá você controla a diabetes, controla a alimentação, controla a atividade física, controla o tanto de água, controla os pesos que você tá ganhando na gravidez. Ele não tem assim uma sessão específica de gravidez, mas você pode ali fazer o acompanhamento, sabe? Na glicemia, ele tem as opções lá que pra mim se encaixa certinho. Ele tem jejum, ele tem 4 refeições, pra mim dá certinho. Vamos ver agora em números como tem sido o controle da minha diabetes desde que chegou esse medidor de glicemia. No café da manhã, antes do café da manhã em jejum, o mais baixo que me deu foi de 69 mgdl. Esse que deu 69 foram em 2 dias, dia 14 e dia 15, que foram quando eu jantei mais cedo. Então eu percebo que se eu janto mais cedo, na hora que eu acordo, minha glicose está mais baixa, isso é um pouco óbvio, né? Mas tá aí. E o dia que deu mais alto, ela deu 81 mgdl. Foi dia 5/5. Vamos ver o que eu comi dia 5/5, porque eu controlo tudo pelo Samsung Health. A mais importante é a medida do jejum, mas vamos ver agora de todo o quadrante. Café da manhã, almoço e janta. Quando foi meu número menor de índice glicêmico e quando foi meu maior. Dia 8/5, 1 hora depois do café da manhã, deu 75 mgdl, foi o mais baixo 1 hora após a refeição. E no dia 3/5, 1 hora após o almoço, deu 121 mgdl, foi o mais alto que eu tive. Então, assim, é um número alto, né? Eu preciso manter sempre perto da casa do 100, mas ainda assim tá super ok. A médica disse que eu não posso, em forma alguma, hipótese alguma, chegar no 140, e que do 120 ao 140 ficar esperta, né? Evitar comer o que aumentou assim, desse jeito. Chegar no 140, eu preciso de ir pra emergência pra gente cuidar. Então fica aí, meninas, as minhas dicas, tá bom? É assim que eu estou cuidando. Essa está sendo a minha experiência. Graças a Deus tá dando tudo certo. Graças a Deus a minha diabetes tem ficado super controlada. Espero muito que vocês tenham gostado da minha experiência, da forma que eu compartilhei com vocês. E me contem aqui como tá sendo a vossa experiência também, pra gente poder ajudar uma outra. Me segue lá no Instagram, que lá tem todo esse meu processo e também algumas outras dicas. E vamos se cuidar pra esses bebês virem lindos e saudáveis como eles merecem e pra gente manter nossa saúde em dia como a gente precisa e merece também. Se inscreve no canal se você é novo e seja muito bem-vindo à família da Leti Giraldelli. Beijos da Leti e até o próximo vídeo!